A ditadura, antes de ser iniciada efetivamente, foi apoiada por parte da população brasileira com a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que caracterizou uma série de eventos e manifestações que ocorreram em março de 1964, em resposta à ameaça comunista do comício do presidente João Goulart no dia 13 de março do mesmo ano. Por esses, a ditadura é chamada de Revolução. A ditadura civil-militar foi um regime autoritário comandado pelas Forças Armadas que vigorou por 21 anos. Foi do dia 1º de abril de 1964 até o dia 15 de março de 1985. Possuía um caráter autoritário, nacionalista e desenvolvimentista. O regime colocou em prática atos institucionais, como o mais conhecido Ato Institucional número 5, o AI-5, de 1968, e este vigorou por 10 anos. Muitos cidadãos contrários ao regime foram presos, torturados e exilados, além de muita censura nos meios midiáticos. No dia 7 de julho de 1978, vozes ecoavam denunciando a prisão, tortura e morte de Robson Silveira da Luz, acusado de roubar frutas em uma feira, e o caso de discriminação racial de 4 jovens negros jogadores de vôlei pelo Clube Regatas do Tietê. Era o lançamento público, histórico, do movimento negro unificado nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Segundo a Folha de São Paulo, a manifestação constou com a presença de 2.000 pessoas. Diversas entidades do movimento negro brasileiro integraram a criação do MNU, além de terem tido apoio de entidades da Bahia e do Rio de Janeiro. O MNU foi extremamente importante para a resistência dos negros nascidos no Brasil, nos âmbitos sociais, políticos, acadêmicos e institucionais durante e após o período da ditadura militar. As discussões levantadas, como a questão da violência policial, o racismo nos meios de comunicação e no mercado de trabalho, possibilitaram o engajamento de negros e negras ao movimento e a mitificação da democracia racial. Na educação, houve reivindicações do MNU em relação ao ensino da história da África e dos afro-brasileiros, o que culminou na promulgação da Lei 10.639, que hoje em dia ainda se luta pela sua aplicação plena. Além disso, reivindicaram a criação da Lei de Cotas Universitárias e no serviço público, que ajudaria a inserção da população negra na educação e no mercado de trabalho qualificado. No dia 4 de novembro de 1978, o MNU transformou o dia 20 de novembro no Dia Nacional da Consciência Negra, durante a Assembleia Nacional do Movimento em Salvador. A celebração dessa data é de grande importância por ser o dia da morte de Zumbi, um dos principais comandantes do Quilombo dos Palmares e um exemplo de luta e dignidade. Essa transformação se deu como uma crítica à celebração do Dia da Abolição da Escravatura, 13 de março, uma data que invisibiliza a luta e resistência dos negros e negras escravizados, atribuindo sua libertação à Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888. No período de redemocratização, o movimento se auto-organizou em uma convenção com negros representantes de mais de 20 estados em Brasília, visando encaminhar suas demandas para o Congresso Nacional, para que fossem incorporadas na Constituinte de 88. A atuação da bancada negra foi imprescindível e contaram com a presença de apenas 4 parlamentares: Paulo Paim, PT, do Rio Grande do Sul; Edilson Valentim, PCdoB, do Rio de Janeiro; Carlos Alberto Caó, PDT, do Rio de Janeiro; e Benedita da Silva, PT, do Rio de Janeiro. As pautas que foram levadas pelo movimento tinham caráter plural, não restringindo somente a questão racial, mas problemas sociais que também atravessavam a população negra. Por exemplo, a necessidade de estatização do sistema de saúde e descriminalização do aborto. Vale dizer que o MNU também estabelecia laços com outros movimentos sociais atuantes no Brasil, podendo destacar a aliança com o jornal Lampião e o grupo Somos, que defendiam e representavam a comunidade LGBT durante a ditadura, realizando atos públicos e passeata conjunta contra as ações do delegado Wilson Richetti, que prendia negros, homossexuais, travestis e prostitutas de forma humilhante e desrespeituosa na região chamada Boca do Lixo de São Paulo. Você sabe o que é apagamento de memória? Consegue imaginar o que é? Bom, vejamos. A memória coletiva é sempre uma escolha de narrativa,
Ou seja, uma narrativa é construída com fatos históricos que permitem que a sociedade consiga entender determinados momentos da história. Para que uma narrativa seja hegemônica, outra deverá ser apagada, como acontece com a história dos afro-brasileiros. Temos na cabeça somente a escravidão. Pouco se fala sobre lutas pelo direito à liberdade, seja durante o período pré-abolicionista ou pós. Em 1888, acontece a abolição da escravidão, e a partir daí a população negra é deixada à margem dos direitos. O projeto de embranquecimento e gentrificação fica cada vez mais forte, e a construção da história do Brasil se torna cada vez mais branca. Assim funciona o processo de apagamento histórico. Não é à toa que precisamos da Lei 10.639, de 2003, que obriga o ensino da história afro-brasileira nas escolas, para que seja possível uma reconstrução histórica. Nesse projeto, escolhemos falar sobre a resistência civil à ditadura. Você já tinha estudado sobre isso? Quando pensamos sobre esse tema, logo o que vem à cabeça são universitários e militantes políticos, brancos, de classe média, certo? E aonde estavam os negros nessa resistência? Se hoje o racismo dita as regras sociais no nosso estado, imagine na ditadura militar. A história da população negra mundial é uma história de luta e resistência, e aqui não seria diferente. Escolhemos tratar do Movimento Negro Unificado, o MNU, que mostra como os negros estavam organizados e institucionalizados na resistência ao totalitarismo. E por que você nunca ouviu falar do MNU? Porque o racismo molda até as narrativas históricas, e a luta antirracista é também uma luta pela verdade e pela divulgação do conhecimento e desenvolvimento político, social e científico da população preta.